Meu nome é Sabrina Ward, tenho 29 anos. Entrei na festa de aniversário da minha mãe carregando esperança. Esperança de calor, talvez até de finalmente curar as feridas que haviam marcado nossa família por tantos anos. Mas, em vez de gentileza, fui atingida por algo muito pior do que um tapa. Veio na forma de palavras afiadas e cortantes, feitas para me destruir. Meu pai se levantou, sua voz gelada e pesada de finalização, ecoando por todo o salão lotado. Eu não quero você nem essa criança indesejada nesta família. Você está morta para mim, e fora do testamento. O salão congelou. O silêncio encheu o ar enquanto todos os olhos se voltavam para mim. Eu não chorei. Não gritei. Apenas olhei de volta, com o coração batendo como um tambor, e tomei uma decisão. Sem dizer uma palavra, coloquei meu presente sobre a mesa e saí da festa. Uma hora depois, meu telefone começou a tocar sem parar. As mesmas pessoas que haviam me desprezado agora soavam frenéticas, suas vozes trêmulas, implorando para que eu voltasse. Mas eu não voltei. Atendi apenas uma vez e com 2 palavras simples, encerrei tudo, tarde demais. Naquele momento percebi algo importante. Eu não era mais a fraca, não era mais a filha que eles achavam que podiam quebrar. Ir embora não foi derrota. Foi liberdade. Foi finalmente escolher a mim mesma em vez da crueldade deles. 2 anos antes, minha vida em Salt Lake City parecia cheia de promessas. Eu tinha 27 anos e estava prosperando como organizadora de eventos, coordenando casamentos e bailes com um talento natural para transformar o caos em elegância. Meus dias eram agitados com ligações de fornecedores, visitas a locais e reuniões com clientes. E eu adorava aquela correria. Em uma noite de primavera, durante um evento beneficente que organizei para um banco de alimentos local, conheci Ethan. Ele era um chefe freelancer servindo mini sanduíches gourmet com uma confiança silenciosa que chamou minha atenção. Nos conectamos por causa do amor em comum por jazz noturno e piadas ruins, trocando histórias até o final do evento. No fim da noite, ele escreveu seu número em um guardanapo, e eu soube que aquilo era diferente. Ethan não era como os homens que meus pais, Jeffrey, um advogado aposentado, e Susan, dona de uma pequena imobiliária, queriam para mim. Eles tinham expectativas claras. Um marido com um escritório na esquina, não um chefe trabalhando de evento em evento. Nunca disseram isso diretamente, mas seus sorrisos forçados e perguntas pontuais sobre as perspectivas de carreira de Ethan diziam tudo. Minha irmã mais nova, Lindsay, não era muito melhor. Aos 24 anos, ela tentava seguir carreira como designer de interiores freelancer, mas, de alguma forma, achava que o caminho de Ethan era instável. O julgamento deles doía, mas eu ignorava. Ethan me fazia rir e me mantinha com os pés no chão de formas que eles nunca conseguiram. O que me mantinha firme era a lembrança do meu avô. Ele faleceu quando eu tinha 16 anos, mas suas lições ficaram. Era um homem que se fez sozinho, começando como carpinteiro antes de construir uma pequena construtora. Ele me colocava no colo e contava histórias de coragem e independência, dizendo: Sabrina, nunca deixe que alguém defina o seu valor. Um verão, quando eu tinha 12 anos, construímos juntos uma casinha de pássaros em sua oficina. Enquanto lixávamos a madeira, ele insinuou que teria um grande presente para mim quando eu começasse minha própria família. Ele estará lá quando você mais precisar, disse, com um brilho nos olhos. Não insisti, achando que era apenas outra de suas promessas misteriosas. Mas suas palavras permaneceram, uma âncora silenciosa no meu coração. Meus pais, no entanto, viam minhas escolhas como rebeldia. Quando levei Ethan para um jantar em família, 6 meses depois de nos conhecermos, o ar estava denso de tensão. Meu pai o interrogou sobre sua renda, seus planos e a falta de estabilidade. Minha mãe sugeriu que eu conhecesse o filho de uma amiga dela, um contador promissor. Lindsay zombou, murmurando que chefes nunca fazem sucesso. Ethan permaneceu educado, apertando minha mão por baixo da mesa. Mas eu podia ver a dor em seus olhos. Eu o defendi, dizendo que ele estava construindo algo real, assim como eu. Meu pai zombou: real?
Você está jogando seu futuro fora. Naquela noite, deitada acordada, revivi as palavras do meu avô. Ele sempre acreditou em mim, ao contrário da necessidade constante da minha família de me controlar. Sua conversa sobre um grande presente parecia mais significativa agora, como uma peça de quebra-cabeça que eu ainda não conseguia encaixar. Eu não sabia o que era, mas, no fundo, sentia que meus pais estavam escondendo algo de mim. Ethan, alheio às maquinações deles, tornou-se meu refúgio. Passávamos as noites cozinhando juntos, sonhando com uma vida livre de julgamentos. Com o passar do tempo, a desaprovação deles só ficou mais intensa. Minha mãe chamou Ethan de fase, insistindo para que eu mirasse mais alto. Lindsay me enviava artigos sobre carreiras estáveis, insinuando que Ethan não era suficiente. Meu pai chegou a sugerir que eu me mudasse de volta para casa para repensar minhas prioridades. As palavras deles eram o oposto do que meu avô havia me ensinado. Ele me ensinou a trilhar meu próprio caminho, a valorizar o coração acima do status. Eu me apeguei a isso mesmo com a pressão aumentando. Ethan e eu estávamos juntos havia um ano, e a desaprovação da minha família sobre sua carreira de chefe freelancer só piorava. Eles nunca perdiam a chance de criticá-lo. Durante um churrasco em família, meu pai o encurralou com o tom agressivo, ainda correndo atrás de trabalhos de buffet. Você precisa de um plano de verdade, acrescentou minha mãe. Sabrina merece alguém com ambição. Lindsay sorriu com desdém e sussurrou para mim. Ele é divertido, mas não traz dinheiro de verdade. Rebati dizendo, Ethan está construindo a vida que amamos. Os olhos revirados deles deixaram claro que não se importavam. Numa noite de outubro, Ethan mudou completamente a minha vida. Em seu apartamento aconchegante, durante um jantar com seu prato especial, risoto ao rosado, ele se ajoelhou, segurando um anel de prata que havia economizado por meses. Sabrina, você é tudo para mim, disse ele, com os olhos brilhando. Quer se casar comigo? Eu assenti com lágrimas escorrendo pelo rosto, e passamos a noite planejando um casamento simples, sonhando com um futuro livre das expectativas da minha família. Mas compartilhar a notícia com eles era um obstáculo que eu temia. Convidei todos para jantar em nosso restaurante italiano favorito, na esperança de amenizar o impacto. Quando mostrei o anel, o rosto da minha mãe azedou. Isso é irresponsável, Sabrina, ela disparou. Ele não pode sustentar uma família. Meu pai se inclinou sobre a mesa, a voz fria. Você está desperdiçando seu potencial com um sonhador. Lindsay zombou. Você está escolhendo um ninguém em vez de estabilidade. Apertei a mão de Ethan com firmeza e respondi. Eu o escolho porque ele é real. O silêncio deles doeu mais do que suas palavras. Mas os ataques não pararam por aí. Minha mãe começou a me mandar e-mails com currículos de homens melhores, médicos e executivos. Meu pai ligava para me alertar que eu me arrependeria de me prender a um fracassado. Lindsay enviava mensagens sarcásticas sobre a renda instável de Ethan. Apegar-me às lições do meu avô sobre independência me manteve forte, mas a pressão constante deles abalava minha confiança e me fazia questionar se eu conseguiria resistir para sempre. Então, uma manhã tranquila mudou tudo. Um teste de gravidez mostrou 2 linhas. Contei a Ethan primeiro, e sua alegria foi contagiante. Ele me envolveu nos braços, sonhando com o futuro que construiríamos juntos. Decidimos manter a notícia em segredo por enquanto, saboreando esse começo enquanto planejávamos nossos próximos passos. Eu esperava que isso pudesse ser a ponte com minha família, mas ainda não estava pronta para contar, não depois de tanto veneno. Dias depois, um encontro inesperado virou meu mundo de cabeça para baixo. Encontrei o advogado do meu avô, o Sr. Harold Grayson, em um café no centro da cidade. Ele sempre havia sido gentil, mas, naquele dia, seus olhos demonstravam preocupação. Sabrina, disse ele cuidadosamente. Seu avô deixou um fundo fiduciário para você, destinado ao momento em que você tivesse uma família. Seus pais estão no controle, mas não têm sido honestos. Meu coração disparou. O grande presente que ele mencionara quando eu tinha 12 anos não era apenas uma história.
Por que me contar isso agora? Perguntei. Ele franziu a testa. Tenho visto como eles te tratam. Você merece saber. Saí do café com a mente girando. Testei minha mãe, perguntando se ela sabia de alguma herança. Ela desviou o assunto. Não persiga sonhos antigos. Meu pai foi imprudente. Foque na sua vida, não em fantasias. O riso nervoso de Lindsay, quando toquei no assunto, confirmou minhas suspeitas. Eles estavam escondendo algo, um fundo, uma fortuna, talvez meu futuro. Eu não tinha provas ainda, mas as peças estavam começando a se encaixar. Eu não estava mais lutando apenas por Ethan ou por nossos sonhos. Eu estava lutando pelo que era meu por direito. Naquela manhã, a verdade sobre o legado do meu avô mudou tudo. Sentei-me diante do Sr. Grayson em seu escritório austero no centro de Salt Lake City, sentindo o peso de suas palavras como uma pedra em meu peito. Seu avô deixou um fundo fiduciário de $1 milhão, disse ele com tom grave, mas firme. Ele se ativa quando você tiver um filho, mas seus pais controlam desde a morte dele. Minha respiração ficou presa ao lembrar do grande presente da minha infância. Não era uma fantasia, mas sim uma verdade escondida. Por que me contar isso agora? Perguntei com a voz trêmula. O Sr. Grayson se inclinou para a frente. Você vai começar uma família, Sabrina. É seu direito saber o que eles esconderam. Deixei o escritório tomada por traição, raiva e uma determinação feroz de enfrentar meus pais naquela noite, na festa de aniversário da minha mãe. Passei a tarde inteira tentando lidar com as emoções. O segredo da minha gravidez, compartilhado apenas com Ethan, era uma esperança frágil contra a desaprovação implacável deles em relação ao nosso noivado. Eu queria acreditar que anunciar o bebê poderia amolecer seus corações, preencher o abismo entre nós. Mas a revelação do Sr. Grayson havia mudado algo muito mais profundo. Meus pais não estavam apenas rejeitando Ethan, estavam guardando uma fortuna destinada a mim, controlando meu futuro. Em meu apartamento preparei um pequeno presente, uma caixa cuidadosamente embrulhada que representava minha resistência. Eu não sabia se teria forças para deixá-la lá, mas parecia um passo necessário para retomar minha vida. Ao anoitecer, Ethan e eu chegamos à casa imponente dos meus pais, o quintal iluminado por luzes de fada penduradas entre altos pinheiros. Mesas cobertas com toalhas brancas estavam repletas de bandejas de canapés e taças de champanhe. O ar vibrava com o burburinho dos convidados em ternos e vestidos reluzentes. Minha mãe estava no centro de tudo, radiante em um vestido azul escuro, o sorriso polido enquanto recebia elogios. Meu pai estava próximo, sua presença autoritária chamando atenção, e seu olhar se intensificou ao pousar em mim. Lindsay circulava entre os convidados, sua risada alta contrastando com os olhos frios ao olhar para Ethan. A mão de Ethan na minha foi meu alicerce, sua força silenciosa acalmando meu coração acelerado. A festa estava cheia de vida, mas a tensão crescia dentro de mim. Esperei o momento certo, meus dedos tocando o presente em minha bolsa, seu peso era um lembrete da linha que eu estava prestes a traçar. Durante uma pausa, quando a banda silenciou e as taças pararam de tilintar, subi em uma pequena plataforma e levantei minha taça. Tenho um anúncio, disse com a voz firme. Apesar do nó na garganta, continuei. Ethan e eu estamos esperando um bebê. As palavras carregavam minha esperança, frágil, mas desafiadora, para a noite. O silêncio que se seguiu ao meu anúncio foi ensurdecedor. O sorriso da minha mãe congelou, seus olhos se arregalaram de choque e depois se estreitaram com algo muito mais frio, desaprovação. O copo de Lindsay parou no ar, seus lábios se curvaram em um sorriso sarcástico, enquanto murmurava algo para um convidado. Meu pai avançou na minha direção, seu rosto tomado por uma tempestade de raiva. Um filho com aquele homem. Ele rugiu, sua voz cortando o burburinho da festa. Você não é mais minha filha. Está fora desta família e do testamento. Ofegos ecoaram ao redor, sussurros se espalharam como fogo em palha seca. A mão de Ethan apertou a minha com força, sua mandíbula travada, mas eu permaneci firme. Suas palavras eram como uma lâmina,
uma dor familiar, mas eu me recusei a deixar que me quebrassem. A rejeição deles não era novidade, mas a crueldade crua e pública expôs completamente a necessidade deles de controle. O fundo fiduciário, as mentiras, o poder que exerciam sobre meu futuro, tudo fez sentido naquele instante. As lições do meu avô sobre força e dignidade explodiram dentro de mim, abafando todo o veneno deles. Eu não estava apenas lutando por Ethan ou por nosso filho. Eu estava lutando pelo meu próprio legado. Minha mão encontrou o presente em minha bolsa, uma pequena caixa de veludo, embrulhada com propósito. Eu a havia preparado naquela tarde, alimentada por anos de engano e controle, uma declaração silenciosa que não podia mais guardar dentro de mim. Caminhei até a mesa de presentes, a multidão se abrindo como o mar, seus olhos pesados de curiosidade e julgamento. O olhar de meu pai queimava em mim, mas eu o encarei sem vacilar. Coloquei a caixa sobre a mesa com um leve tud, que pareceu mais alto que a música ao fundo. Feliz aniversário, mãe, disse, minha voz firme e com um fio de aço. As palavras não eram para ela, eram para mim. Eram a linha que cortava o controle deles sobre minha vida. Peguei o braço de Ethan e saí da festa, o ar frio da noite batendo no meu rosto. Cada passo alimentava a chama dentro de mim, uma chama acesa pela traição deles e pela verdade que meu avô havia deixado. À medida que nos afastávamos, as luzes da festa desapareciam atrás de nós, e o som das vozes voltava ao normal, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado, eu havia mudado. O presente não era apenas um gesto simbólico. Era minha promessa para mim mesma, e para meu filho ainda não nascido. Eu não sabia como eles reagiriam ao abri-lo, mas sabia que estava pronta para qualquer coisa que viesse a seguir. Dirigimos pela escuridão, e cerca de 1 hora depois de sair, meu telefone começou a vibrar sem parar. A tela se iluminava com chamadas perdidas e mensagens, o nome do meu pai aparecendo repetidamente. Ignorei todas. Minhas mãos tremiam ao segurar o volante, o peso da caixa de veludo que deixei para trás ainda presente em meus pensamentos. Ethan colocou a mão sobre a minha. Você fez o que precisava fazer, disse suavemente. Mas a tempestade está apenas começando. Ele estava certo. De volta à casa dos meus pais, a festa havia desmoronado. Mais tarde, a vizinha, Sra. Carter, me contou que viu meus pais correrem até a mesa de presentes assim que saí. Seus rostos estavam pálidos, enquanto rasgavam o papel da pequena caixa de veludo. Dentro dela, encontraram o anel de herança do meu avô, brilhando sob as luzes da festa, e uma carta dobrada escrita à mão. A mensagem era curta, mas cortante. Eu sei sobre o fundo fiduciário, $1 milhão, e sobre os $500.000 que vocês já retiraram. As mãos deles tremiam ao ler. O burburinho dos convidados desapareceu à medida que o pânico deles se tornava impossível de esconder. A Sra. Carter ouviu minha mãe engasgar. Como ela sabe? Enquanto meu pai murmurava, isso não pode sair daqui. As ligações ficaram mais desesperadas. A voz do meu pai nas mensagens de voz mudou do ódio para o desespero. Sabrina, precisamos conversar, ele implorava. Isso é um mal-entendido. A mensagem da minha mãe era mais suave, quase chorosa. Por favor, volte. Podemos consertar isso. Olhei para a tela. As palavras deles soavam vazias depois de anos de mentiras e manipulações. Digitei uma única resposta para ambos. Tarde demais. Depois silenciei o telefone. Minha determinação se fortalecia a cada segundo. Ethan me observava, com orgulho nos olhos, embora preocupado. Eles vão reagir com violência, ele avisou. Eu assenti, sabendo que ele estava certo. Na manhã seguinte, a retaliação começou. Minha melhor amiga, Kristen, me ligou ao amanhecer, a voz urgente. Sabrina, você precisa ver isso, disse, enviando capturas de tela de um grupo comunitário local nas redes sociais. Meus pais haviam publicado uma mensagem cruel, retratando-me como uma filha gananciosa e ingrata que os havia traído por dinheiro. Sabrina exigiu o fundo fiduciário do avô e virou as costas para a família, dizia a publicação.
Minha mãe acrescentou um comentário. Ela sempre foi egoísta, perseguindo riqueza em vez de lealdade. Lindsay se juntou ao ataque, chamando-me de vergonha, que havia abandonado a família. As postagens se espalharam como fogo. Vizinhos e desconhecidos se juntaram ao coro de julgamentos. Como ela pôde fazer isso com os pais? Escreveu um. Mimada e ingrata, zombou outro. Rolei a tela com o peito apertado. A voz de Kristen cortou minha névoa. Eles estão mentindo para salvar a própria imagem, disse. Todos na festa viram o surto do seu pai. Eles sabem que ele te deserdou primeiro. A senhora Carter já estava contando aos vizinhos sobre o pânico dos meus pais ao abrirem a caixa. Outro convidado, o Sr. Thompson, contou a Kristen que viu meu pai enfiar a carta no bolso, o rosto vermelho de fúria. Tenta tirar o que é seu. O processo não era apenas sobre dinheiro. Era sobre recuperar minha voz e minha dignidade depois de anos de controle. Assinei os papéis com a mão firme e liguei para Bárbara na manhã seguinte. Processe-os, disse. Estou pronta. Nossa vida não era perfeita, mas era nossa. O negócio de catering de Ethan estava crescendo, o apoio de Diane e Robert era constante, e as visitas engraçadas de Daniel nos mantinham com os pés no chão. Kristen me atualizava todos os dias sobre as mudanças na opinião pública, um lembrete de que a verdade estava lentamente vencendo. O processo judicial era um passo assustador em direção a uma batalha que eu não queria, mas que não podia evitar. Enquanto segurava a Ava, sua mãozinha se enrolando em meu dedo, senti um fogo se acender dentro de mim. Isso é por você, sussurrei. Por nós. Pelo legado que meus pais achavam que poderiam enterrar. 9 meses depois da festa, finalmente enfrentei meus pais no tribunal. A sala do tribunal de Salt Lake City era fria, com seu piso polido e atmosfera severa, um contraste gritante com o caos daquela noite no aniversário da minha mãe. Sentei-me ao lado de Bárbara, cuja presença calma me mantinha firme, enquanto observava Jeffrey e Susan do outro lado da sala. Os rostos deles estavam abatidos, os olhos evitando os meus, uma imagem muito diferente das figuras autoritárias que me haviam deserdado com tanto orgulho. Lindsay estava sentada logo atrás deles, sua expressão difícil de decifrar. Ethan apertou minha mão sob a mesa, seu calor constante me lembrando por que eu estava ali. Por Ava, por nosso futuro e pela verdade. Bárbara havia construído um caso impecável. Ela apresentou provas do fundo fiduciário, os $1 milhão destinados a mim quando eu tivesse um filho, e dos $500 mil que meus pais haviam desviado. Registros bancários, e-mails e o testemunho do Sr. Grayson revelaram todo o roubo, cada documento sendo mais uma peça esmagadora no processo. A juíza, uma mulher séria de olhar afiado, ouviu atentamente enquanto Bárbara detalhava a fraude e desmantelava a desculpa dos meus pais sobre as supostas taxas de administração. Os advogados deles tentaram negar, mas suas palavras eram frágeis diante das provas sólidas. Quando o martelo caiu, a sentença foi clara. Jeffrey e Susan deveriam devolver os $500 mil roubados, além de arcar com as custas judiciais, um golpe financeiro devastador. Mas a vitória no tribunal era apenas parte da história. Bárbara havia reunido também as publicações deles nas redes sociais, aquelas cheias de mentiras cruéis, chamando-me de gananciosa e ingrata, e as apresentou como provas de difamação. A juíza concordou e ordenou que os posts fossem tornados públicos para evidenciar a malícia por trás das palavras. Em poucos dias, a notícia se espalhou pela comunidade de Salt Lake City. Vizinhos como a senhora Carter e o Sr. Thompson, que haviam testemunhado a cena na festa, começaram a compartilhar as conclusões do tribunal. Seus sussurros se transformaram em um coro. A reputação dos meus pais, outrora impecável por causa da riqueza e do status, desmoronou. Convites para eventos de gala cessaram, cargos em conselhos de caridade foram retirados e os contatos profissionais de Jeffrey começaram a se distanciar. A rede social de Susan encolheu a poucos conhecidos fiéis. O impacto foi profundo. Kristen, sempre vigilante, me enviava capturas de tela de fóruns locais onde antigos amigos chamavam meus pais de hipócritas.
Eles agiam como se fossem superiores, mas roubaram da própria filha, escreveu um. Eu vi a raiva de Jeffrey naquela noite. Sabrina não merecia aquilo, comentou outro. A humilhação pública nunca foi meu objetivo, mas, de certa forma, senti que a justiça finalmente havia sido feita, um acerto de contas por toda a dor que eles haviam causado. Enquanto acompanhávamos as notícias, Ethan e eu assistíamos Ava dormir em seu berço, alheia à tempestade que sua existência havia provocado. Então, uma carta chegou, de Lindsay. A caligrafia trêmula no envelope denunciava sua ansiedade. Sabrina, comecava a carta. Sinto muito por tudo. Fui tola em participar dos ataques. Quero conhecer Ava e ser sua tia. As palavras dela eram suaves, um pedido de perdão, mas soavam ocas. Lembrei-me dos sorrisos sarcásticos dela na festa, dos comentários cruéis nas redes sociais e de seu silêncio, quando eu mais precisei de uma irmã. Mostrei a carta a Ethan, que franziu a testa. Ela só está arrependida porque perderam, disse ele. Kristen, durante um café, foi ainda mais direta. Ela está tentando limpar a própria imagem agora que foram expostos. As palavras dele ecoavam meus próprios sentimentos. Eu não estava pronta para perdoar, não depois de tanta traição. Ainda assim, concordei em encontrá-la. Nos encontramos em um café tranquilo, Ava nos meus braços, lembrando-me do que realmente importava. Lindsay parecia menor, sua confiança habitual desaparecida, e seus olhos suplicavam enquanto ela falava. Eu não sabia que eles haviam pego o dinheiro, disse com a voz trêmula. Por favor, deixe-me fazer parte da sua vida. Respirei fundo, mas minha resolução permaneceu firme. Você escolheu o lado deles, Lindsay, respondi com tom calmo, porém decidido. Você não pode reescrever isso agora. Ava merece mais do que uma família que tentou nos destruir. O rosto dela caiu, mas não senti arrependimento. Isso não era vingança. Era proteção. Proteção para minha filha, minha paz e tudo o que eu havia reconstruído. Ao sair do café, senti-me mais leve. O processo havia restaurado o que era meu, não apenas o dinheiro, mas também minha voz e minha força. A queda dos meus pais não era culpa minha. Eles haviam cavado a própria ruína com mentiras e ganância. Fomos recebidos em casa com sorrisos calorosos por Diane e Robert, os pais de Ethan. Daniel brincava com Ava enquanto compartilhávamos as boas notícias. Bárbara ligou mais tarde para confirmar que os fundos seriam transferidos em breve, garantindo o futuro de nossa filha. Kristen me mandou uma mensagem: você conseguiu. Eles não podem mais te tocar. Enquanto segurava a Ava, seu riso suave enchendo a casa, soube que havia tomado a decisão certa. O passado estava encerrado. Minha família, Ethan, Ava e aqueles que realmente ficaram ao meu lado, era tudo de que eu precisava. Um ano depois do julgamento, minha vida era tudo aquilo pelo qual eu havia lutado. A primeira grande conquista foi a nossa casa. Não era extravagante, mas era nossa, uma casa de tijolos de 2 andares em um bairro tranquilo de Salt Lake City. Caminhando pelos cômodos ainda vazios ao lado de Ethan, eu imaginava as risadas de Ava ecoando pelos corredores e a luz do sol invadindo a cozinha, onde ele cozinharia. Assinar aqueles papéis significou mais do que propriedade, significou liberdade, a libertação definitiva das correntes com as quais meus pais tentaram me prender por tantos anos. Ethan também estava transformando seus sonhos em realidade. Com a ajuda do fundo restaurado, ele abriu o Brook Stable, um restaurante no centro da cidade. Seu cardápio mesclava conforto e elegância, cada prato preparado com cuidado e alma. Eu o observava trabalhar na cozinha aberta, com o suor escorrendo pela testa e um sorriso radiante no rosto, enquanto críticos elogiavam sua visão, e clientes voltavam semana após semana. Aquilo que Jeffrey um dia havia desprezado como instabilidade, havia se tornado um sucesso vibrante e promissor. Minha carreira floresceu junto com a dele. Na empresa onde trabalhava, fui promovida a gerente sênior, responsável por eventos que agora atraíam atenção nacional. Meus colegas respeitavam minha criatividade e resiliência, não como a filha de alguém,
mas como Sabrina Allen por mérito próprio. Pela primeira vez, senti que minha identidade não era definida pelas sombras da minha família, mas pelas conquistas que eu mesma havia esculpido. E no centro de tudo isso estava Ava. Quando completou 1 ano, já caminhava pelo chão da sala, os cachos saltitando enquanto corria atrás do cavalinho de madeira feito à mão por Robert ou gargalhava com as brincadeiras bobas de Daniel. Diane enchia nosso freezer com refeições caseiras e nossos corações com carinho e apoio. A família Brooks nos envolveu com um tipo de amor que eu nunca tinha conhecido, um amor que provava que a verdadeira família é escolhida com o coração, não imposta pelo sangue. Do outro lado da cidade, Jeffrey e Susan mergulharam no isolamento. A sentença contra eles continuava pairando no ar. Os círculos sociais que um dia dominaram não os acolhiam mais. Os convites pararam de chegar. Os conselhos de caridade seguiram em frente, e os sussurros sobre a fraude deles se espalharam discretamente, mas com firmeza. Lindsay continuou próxima a eles, embora suas tentativas de contato comigo parecessem mais arrependimento do que genuíno desejo de reconciliação. Eu não respondia. Aprendi que limites protegem a paz. Houve momentos em que me perguntei se deveria perdoar. Mas, sempre que essa dúvida surgia, eu me lembrava da crueldade pública, do roubo, dos anos de manipulação. Perdão sem mudança é rendição. Ava merecia crescer em um ambiente livre do peso da amargura deles. Por isso, escolhi construir um mundo onde o amor fosse constante e a confiança inabalável. As lições que tirei de tudo isso eram claras: o preconceito destrói. A obsessão dos meus pais por riqueza e status o cegou para o verdadeiro valor de Ethan, e quase me custou uma vida de alegria. As mentors Caroam. O roubo do fundo fiduciário não me prejudicou apenas financeiramente. Foi uma traição ao vínculo que meu avô esperava deixar como legado. A verdade liberta. Ao permanecer fiel aos meus valores, descobri que a felicidade não é concedida por um sobrenome, mas conquistada por quem vive com integridade. Hoje, nas noites tranquilas, Ethan e eu nos sentamos na varanda enquanto Ava corre pelo quintal, perseguindo vagalumes sob o céu estrelado. Falamos sobre o futuro, novas receitas, novos eventos, talvez até um segundo restaurante um dia. Às vezes ele aperta minha mão e sussurra: "Nós conseguimos." E eu sei que ele está certo. A promessa do meu avô nunca foi apenas sobre dinheiro. Foi sobre força, sobre nunca deixar que outros definam o meu valor. Vejo essa lição refletida em cada sorriso de Ava, em cada prato que Ethan serve e em cada passo que dou livre do passado. A felicidade, aprendi, é construída dia após dia. É escolhida em cada decisão que privilegia a honestidade em vez da mentira, a compaixão em vez do julgamento e a coragem em vez do silêncio. Essa é a vida pela qual lutei. E essa é a vida que pretendo proteger, sempre.